E aí um dos cortes que o Matheus colocou, e aí aqui já entrando comentando o comentário que eu raramente faço, foi um corte sobre a minha discussão com o Pirula sobre zoológicos. Então, eu defendendo que existiam pontos de vista do zoológico que eu achava controversos e que eu tendia a concordar mais com esses pontos de vista, e o Pirula discordando desses pontos. E aí teve um comentário que eu achei legal, que foi colocado lá. Eu não vou ler ele em loco, mas eu lembro mais ou menos qual foi a temática. Foi a pessoa virando e falando assim: ah, mas se você considera isso de zoológico, você também deveria considerar a mesma coisa para animais domésticos. Então, se zoológicos são um problema, você deveria considerar a mesma coisa para animais domésticos e para animais para alimentação. E aí eu acho interessante quando vem esse tipo de comentário, porque eu acho legal, porque são pessoas que não acompanham o Blá Blá, ou seja, estão aqui. Mas eu também acho interessante porque são pessoas que não tentam se aprofundar para entender a minha opinião e a opinião do Blá Blá. Na hora que a pessoa fala, ah, se você é contra zoológicos, você talvez devesse ser contra as pessoas terem animais domésticos, a resposta que a gente tem é sim. Eu acho que a gente deveria sim questionar animais domésticos. Eu não tenho uma resposta definitiva. Eu não tenho uma resposta nem definitiva para minha casa. Então nós sempre tivemos animais domésticos e eu e a Camila a gente tomou a decisão que nós não vamos ter mais. Mas eu acho que é uma discussão válida, discutir se a gente realmente deveria ter animais domésticos. Ainda mais as pessoas que têm animais domésticos em condições que claramente não deveriam estar em casa. Então tem pessoas que têm animais domésticos em ambientes muito pequenos, tem pessoas que têm animais domésticos que são animais sociais que não podem ficar com seus bichos. Então tem toda essa questão dos animais domésticos, certo? Então é uma discussão sim. Então a pessoa fala, então, e ela me fala então de desafio, pô, você é contra a zoológica, então você deveria ser contra. E eu acho que sim. Eu acho que a gente deveria discutir animais domésticos sim, tá? Uma outra coisa que também falaram nesse mesmo vídeo essa discussão não faz sentido se a gente não colocar à luz o que a gente faz com animais de corte. O que a gente faz com animais em zoológico é muito menos sério do que a gente faz com animais de corte. E aí, de novo, é uma pessoa que não acompanha o conteúdo do Blá Blá, porque, de novo, a resposta é sim. A gente já trouxe essa discussão várias vezes aqui no Blá Blá, discutindo o jeito com que a gente trata os animais de corte, como o processo de industrialização e como o processo de produção desses animais tende a ser muito cruel várias vezes. E que sim, a gente deveria discutir se a gente tem que continuar consumindo carne ou não, se a gente tem que continuar consumindo a quantidade de carne que a gente consome e principalmente como a gente vai tratar esses animais caso a resposta seja a gente continuar produzindo carne. Então, sim, e eu acho que uma discussão não invalida necessariamente a outra. Discutir zoológico não invalida discutir maus tratos com animais ou se a gente deveria ou não comer carne. Discutir zoológico não invalida a discussão se a gente deveria ou não ter animais domésticos. Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que colocar. E aí tem um outro fator importante que foi colocado nos comentários daquele vídeo, foi em relação assim, ah, não, mas o que a gente vai fazer com animais resgatados? A gente vai cuidar desses animais resgatados. Até um ponto em que a gente não precise mais resgatar animal. Então, circos, por exemplo, não podem ter mais animais. E isso tende a diminuir a quantidade de animais que estão no lugar. Certo? Então, esses são os pontos. E aí, por exemplo, eu estava conversando com o Márcio, está aqui na cozinha de casa hoje, sobre isso. Todo mundo falando sobre o cavalo em cima do telhado, e aqui eu não vou nem discutir se deve ou não resgatar o cavalo, que claro que deve, ao mesmo tempo que está discutindo isso comendo seu belo bife. Então, a gente tem que começar a ser coerente, a gente tem que começar a direcionar o discurso todo na mesma direção, a gente tem que começar a ser coerente em relação a tudo que a gente discute. Então, se eu questiono o zoológico, eu também deveria questionar a produção de alimento extensiva do jeito que a gente faz. E sim, eu questiono, já questionei aqui no Blá Blá dezenas de vezes.
Ah, e animais domésticos? Eu também questiono. E mais uma vez, discussões complexas não têm soluções simples. Discussões complexas têm discussões complexas. Tem soluções complexas. Certo? Então, o que eu recomendo a todos que assistem o Blá Blá é, se possível, se vocês tiverem interesse, se vocês... Ah, eu vi um tema lá do Emílio falando de zoológico. Entra lá no Blá Blá, procura zoológico, procura animais e vejam outras discussões que a gente já trouxe aqui no canal. Já vejam outras conversas, outros dados que a gente trouxe aqui no canal. Porque a gente já discutiu esses assuntos. É claro que eles estão em aberto ainda, é claro que a gente tem que continuar discutindo, é claro que eu não tenho a solução mágica para todos os problemas e nem me proponho a ter a solução mágica para todos os problemas. Beleza? A Vitória falou, sobre animais domésticos, uma coisa que deveria ser ilegal seria reproduzir esses animais sem licença ou autorização. Quer comprar/adotar, vai levar o animal castrado para casa. Isso é uma possibilidade. Mas a gente tem que discutir também o que é a vida desse animal dentro de casa, Vitória. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de casa, uma evidência anedótica, tá? A evidência anedótica que eu vou dar é do cachorrinho aqui de casa. A gente tem um cachorrinho, a Bolacha, que vive com a gente, ela vive dentro de casa. A gente, depois de ter animal fora de casa, a gente resolveu que se fosse para ter um bicho social, ele teria que conviver com a gente. Então a Bolacha vive aqui dentro de casa com a gente. E às sextas-feiras nós vamos a São Paulo gravar. Então a gente sai de casa bem cedinho. Eu e a Camila, a gente sai de casa... Bem cedinho não, a gente sai de casa umas 10 horas da manhã e voltamos para casa às 2 ou 3 horas da manhã. Ela passa o dia todo sozinha. E a hora que a gente chega em casa, ela tá num sofrimento real. E ela fica um dia só sozinha. A maioria dos bichinhos domésticos fica em casa sozinho o tempo todo. E esse bicho está em sofrimento o tempo todo, porque é um bicho social. Então, a gente precisa discutir se a gente deveria ter bicho ou não. Isso sem contar o impacto social da produção de ração, o impacto ambiental da produção de ração, o impacto ambiental de verminoses que podem estar associadas a esse contato e assim por diante. A mesma coisa a gente poderia falar de carne. Então, eu estava conversando, nessa conversa que eu estava tendo com o Márcio sobre bicho em telhado, a gente estava falando sobre criação de gado. E eu falei assim, ó, eu adoro queijo, mas a gente estava falando sobre criação de gado leiteiro. E é muito cruel a vida de um animal que produz leite a vida toda, muito cruel. Se você não acompanha isso, dê uma olhada sobre a produção de leite, sobre o mercado de produção de leite. Então a gente precisa sim discutir isso. Certo? A gente precisa sim discutir se a gente deveria tratar os outros animais desse jeito. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. E principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no Catarse do Blá Blá. catarse.me/blablajude com um E no final. Se você gosta do que a gente faz, nos apoie lá. É o apoio de vocês. É os R$5 que vocês mandam pra gente que fazem a diferença na nossa produção do conteúdo. Certo? Até a próxima. Tchau!